gente! Espero que vocês estejam bem, como prometido. A nossa resolução de vestibular diferente aqui no canal. Dessa vez vai ser da Universidade Estadual do Maranhão. Então, de hoje e nos próximos dias, vocês vão acompanhar a resolução de alguns exercícios. E aí, se vocês gostarem, por favor, me contem nos comentários. E aí eu trago mais exercícios desse vestibular. Ou a gente alterna para outros vestibulares diferentes, como a gente já tinha comentado em alguns vídeos anteriores aqui. Então, a prova que eu vou resolver é a de 2021. E aí ela tem 2 dias que tem física, se eu entendi direito, pelo menos em 2021 teve. E aí eu peguei um dos dias primeiro, o outro dia tá ali já encaminhado para eu começar a preparar as resoluções. E é isso, vamos lá. Então, para a primeira questão de física, era a questão 29 dessa prova. E aí a gente bateu o olho nessa questão 29 e a gente já percebia que tinha 2 carros vindo um em direção ao outro, tipo em uma esquina na imagem, né? E aí um deles está representado como se mexendo na direção leste, o outro na direção norte. E aí, aparentemente, eles colidem, só olhando a imagem, tá? Então, aparentemente, eles colidem. E aí tem uma terceira setinha ali entre essas duas, indicando a direção noroeste, que possivelmente é para onde eles vão se mexer juntos depois da colisão. Então, quando a gente analisa a questão assim, bate o olho, pensa numa colisão, automaticamente a gente já tem que pensar em todos os assuntos de física que tenham a ver com colisão. Então, automaticamente a gente já tem que pensar, por exemplo, em quantidade de movimento, que é o Qzinho, também conhecido em alguns livros, em alguns estudos, como momento linear. Geralmente a gente usa momento linear mais na faculdade e quantidade de movimento mais no ensino médio, mas se você conhecer pelo outro nome, é a mesma coisa, que é a massa vezes a velocidade. Então, em colisões, dependendo do tipo do que está acontecendo, né? Mas geralmente em colisões assim como essa representada na imagem, o que vai acontecer é que a gente vai ter a quantidade de movimento sendo conservada, porque a somatória das forças externas é 0, e aí a gente tem um sistema isolado ali, por isso que a quantidade de movimento se conserva, então a gente tem uma quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final do sistema. Nesse caso, aparentemente, são 2 carros, né? Mas, enfim, tudo isso a gente tem que automaticamente pensar quando a gente bate o olho nessa imagem e já vai ligando qual é o assunto dessa questão. Mas, ok, feita essa análise, a gente vai ler o enunciado e, de fato, ver se tem a ver com isso ou não. Então, essa questão tinha uma introduçãozinha ali no começo, ela falava que São Luís tem uma média de 550 acidentes de trânsito, segundo uma média mensal de 550 acidentes de trânsito, segundo dados da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. A capital maranhense tem como principais causas de acidentes o excesso de velocidade e a falta de obediência às normas de trânsito. A maioria dos acidentes ocorrem nos grandes corredores de trânsito da capital maranhense. E aí fala que foi o que aconteceu em um cruzamento, conforme a imagem abaixo, que eu já descrevi para vocês. Aí vem a informação de fato, né, que a gente vai usar para o exercício, porque até agora não teve nada de muito relevante para o exercício, né, foi só uma contextualização. Então, aí vem. Um carro de massa 1.600 kg que se deslocava de oeste para leste, então lembra que tinha um indicadinho ali leste, esse carro. Com uma velocidade de módulo igual a 72 km por hora, ele está representado em vermelho ali na imagem, colidiu com uma caminhonete, então outro carro na verdade era uma caminhonete, que é de massa 2.400 kg, então ele deu a massa também, que se deslocava do sul para o norte, lembra que eu falei que eu estava indo para o norte, então esse carrinho branco aqui da imagem é a caminhonete, com uma velocidade de 36 km por hora. E, em virtude da colisão, os 2 veículos seguiram engavetados como um único corpo na direção nordeste. Eu li errado aquela hora, eu achei que era um O. É nordeste, não é noroeste. Faz sentido, né, gente? Porque norte com leste dá nordeste, não noroeste. Noroeste seria pro outro lado. Enfim, o D estava meio pequenininho ali na imagem que eu li, por isso que eu li noroeste. Mas vocês entenderam a ideia. Então, vamos lá. Ele falou que eles colidiram, como a gente tinha imaginado que aconteceria, e depois de colidirem, eles continuaram se mexendo juntos como se eles fossem uma coisa só. Por isso que eles foram na direção ali diagonalzinha, juntando as duas quantidades de movimento, né? E aí, vamos ver a pergunta. Considerando a situação descrita acima e que no momento da colisão estava chovendo muito e por isso o atrito dos veículos e a estrada pode ser desprezado, o que é muito bom, porque nos leva à somatória das forças que a gente tinha comentado igual a 0. E aí isso faz com que a gente tenha a quantidade de movimento se conservando, como a gente esperava que acontecesse. Então, maravilha, tudo sob controle. E aí ele quer que a gente calcule o módulo da velocidade no momento em que os 2 veículos movem-se juntos na direção nordeste em metros por segundo. Aí ele fala é igual a, e a gente tem que falar o valor. Então a gente quer descobrir a velocidade final do movimento dos 2 juntos.
Geralmente, quando a gente tem esse tipo de questão, na maior parte das vezes, ela aparece de forma unidimensional. Então, a colisão acontecendo, tipo, ou um batendo de frente com o outro, ou um batendo na traseira do outro, assim, reto, os dois indo na mesma direção. Nesse caso, a gente tem uma complexidade um pouquinho maior, que é o fato de eles estarem em direções diferentes. Então, a gente tem que lembrar que a quantidade de movimento é um vetor. E a quantidade de movimento, que vai ser igual no começo e no final, é o vetor quantidade de movimento. E aí, para a gente pensar na quantidade de movimento inicial, a gente vai ter que pensar que são dois corpos que constituem o nosso sistema, o carro e a caminhonete, né, que ele chamou ali. E aí, a soma da quantidade de movimento de cada um deles é que vai nos dar a quantidade de movimento inicial do sistema. Porém, essa soma não vai ser uma soma normal, dado que eles têm direções perpendiculares, né? Um está na direção leste-oeste e o outro na norte-sul. Então, isso a gente vai ter que levar em consideração na hora de fazer a nossa conta. Tem um carro de som passando aqui, peraí. Então, vamos lá. A gente quer descobrir a velocidade final. Lembrem disso. Então, para facilitar aqui o meu desenho, eu vou pintar o carro que era branco de verde, porque aí eu posso reproduzir ele aqui do ladinho como vetores, né? E aí, em vez de usar branco, que não dá para usar branco se o fundo da minha tela é branco, aí eu vou usar vermelho para o carro vermelho e eu vou usar verde para o carro que agora que eu pintei de verde também é verde, que é a caminhonete. Então vamos lá. A caminhonete estava indo para o norte, então eu vou representar esse norte para cima. Se ela estava indo para o norte, a quantidade de movimento é um vetor e ela é calculada por massa vezes velocidade. Então a direção e o sentido desse vetor quantidade de movimento vai ser a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Nesse caso era para cima. Então a quantidade de movimento do que eu estou chamando de 1 aí, que é a caminhonete, inicial, porque era antes da colisão, vai ser para cima. E do outro carro, que seria oeste para o leste, né? Estou representando aqui para a direita da cor vermelha. Então, essas são as nossas quantidades de movimento inicial. Agora a gente vai ter que pensar na conservação dessa quantidade de movimento. Então, vamos lá. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final vetorialmente. Então, a quantidade de movimento inicial vai ser a soma da quantidade de movimento inicial do 1 com a quantidade de movimento inicial do 2. Lembrando que essa soma será uma soma vetorial. Então, eu vou escrever aqui. Quantidade de movimento inicial do 1 mais a quantidade de movimento inicial do 2 tem que ser igual à quantidade de movimento final do 1 mais a quantidade de movimento final do 2. E aí, para a gente somar os vetores que são perpendiculares entre si, a gente pode usar aquela técnica de arrastar um deles para o final do outro e aí ligar do começo do primeiro até o final do último. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Vou arrastar o verdinho aqui para o final do vermelhinho para encaixar a setinha de um no final do outro. E aí, a gente vai ter exatamente isso aqui acontecendo. Então, eu arrastei ali, a gente tem o Q2 vindo para a direita, na hora que acaba o Q2, coloquei o Q1 indo para cima ali na sequência. E aí, para a gente fazer a resultante dessa soma de dois vetores perpendiculares, a gente vai pegar do começo do Q2 até o final do Q1, que vai dar uma coisa na diagonal aqui, para cima e para a direita ao mesmo tempo, como esperado. E isso vai ser o resultado da nossa soma. Então, isso vai ser a quantidade de movimento inicial, vetorial. E aí, a gente pode usar a fórmula, quantidade de movimento igual a massa vezes velocidade, para descobrir o valor da quantidade de movimento inicial total aí da soma dos dois. Porque se a gente souber a quantidade de movimento inicial total, automaticamente a gente sabe a quantidade de movimento final, porque elas são iguais. Se a gente sabe a quantidade de movimento final e a gente sabe que no final eles se mexeram juntos, a gente também vai saber a quantidade de movimento individual ali de cada um, porque se dos dois juntos é aquilo, então de cada um a gente consegue descobrir. Se a gente souber a quantidade de movimento final de cada um, a gente descobre a velocidade final de cada um, que é a mesma, na verdade. Então, a velocidade final dos dois juntos, no final, para daí a gente chegar na nossa resposta, que é o que a gente quer. Então, essa vai ser a ideia do nosso exercício. Se você entendeu a ideia, você já pode pausar e tentar fazer sozinho. Se você não entendeu a ideia, você pode continuar assistindo a resolução aí. E aí, se você entender, você pausa e tenta fazer sozinho. Vamos lá. Então, para começar, a gente vai ter que calcular cada um deles individualmente usando os dados do enunciado. O enunciado tinha dado massa e velocidade de cada um deles, tanto do carro quanto da caminhonete. A gente tem um pequeno problema que a gente já vai resolver. A velocidade final, ele quer que a gente calcule em metros por segundo. E os números que ele deu lá nas velocidades estão as duas em quilômetros por hora. Só que são aqueles números de quilômetros por hora que são muito significativos. Por quê? Eu sempre recomendo, assim, para os meus alunos com quem eu tenho convívio semanal, que eles decorem que 36 km por hora correspondem a 10 metros por segundo. Então, a hora que você está lendo o exercício, você enxerga um 36 km por hora ali no enunciado, automaticamente já tem que vir na sua cabeça que aquilo significa 10 metros por segundo. Então, tem um 36 km por hora ali.
E a gente fazer conta com 36 é muito mais difícil do que a gente fazer conta com 10, né? Então, até para facilitar a conta, eu recomendo fortemente que a gente deixe 10 em vez de 36. Se você não quiser, não tem problema nenhum. Você pode fazer toda a conta em quilômetros por hora lá no final. A hora que você chegar na velocidade dos dois no final, você transforma isso para metros por segundo dividido por 3,6. Não tem problema. Mas vai dar mais trabalho na conta. E quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sou contra a gente ficar sofrendo à toa fazendo conta. E aí eu, obviamente, não posso recomendar que vocês usem a calculadora, porque no vestibular não pode, né, gente? Então, vamos seguir. Vou transformar, então, esses 2 km por hora para metros por segundo. Então, eu sei que o 36 é 10 metros por segundo. E aí, o 72 é o dobro, então vai ser 20 metros por segundo, né? Olha só, que tranquilíssimo. Agora, sabendo a massa e a velocidade de cada um deles, a gente consegue fazer a conta. Então, a quantidade de movimento inicial 1, que é a da caminhonete aqui que eu tô chamando, que é a que estava indo para o norte, vai ser a massa dela, que era 2.400, vezes a velocidade dela, que é 10. Que eu transformei para metros por segundo. Isso vai dar 2.400 vezes 10, é só colocar um zero na frente, né? Então vai dar 24.000. E aí a unidade de medida que ficou é quilograma vezes metro por segundo, porque eu transformei para metro por segundo e o outro já estava em quilograma. A quantidade de movimento 2 vai ser a massa do carro, que era 1.600 quilos também, vezes 20 metros por segundo. Então, 16 vezes 2 é 32, com 3 zeros, 32.000 quilogramas vezes metro por segundo. Certo? Descobri o valor dos dois lados do triângulo que formou ali em cima. Falta o terceiro lado do triângulo, que é a resultante desses dois vetores somados, né? É a hipotenusa do nosso triângulo. Então, se eu sei os catetos e eu quero descobrir a hipotenusa, a gente pode fazer Pitágoras direto. Não tem problema, não tenho nada contra Pitágoras, mas eu tenho alguma coisa contra contas gigantes. Então, não farei Pitágoras, como vocês aqui já podem imaginar. Mas, para facilitar a nossa vida, a gente tem aquele triângulo esperto que a gente usa muitas vezes quando a gente quer fazer Pitágoras, que é o chamado triângulo pitagórico, né? Quando a gente tem os dois catetos valendo 3 e 4, automaticamente a gente já sabe que a hipotenusa vale 5. Se você quiser fazer Pitágoras e confirmar, é isso que vai acontecer. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 16 mais 9 dá 25, que é 5 ao quadrado, né? Falei rápido, mas enfim, se vocês não entenderem, vocês perguntam aí nos comentários. Certo. E a gente já sabe esse triângulo pitagórico. E a gente sabe que todos os múltiplos dele também valem. E a hora que a gente olha para essas duas quantidades de movimento, a gente vê que uma é 24, a outra é 32, e elas parecem muito com tabuadas que a gente conhece. Elas parecem muito com uma tabuada que tem o 24 como sendo o resultado disso vezes 3 e o 32 como sendo o resultado disso vezes 4. Já se ligaram qual é a tabuada? Se vocês não se ligaram ainda, vou mostrar com mais clareza aqui. Ó, se eu fizer o múltiplo desse triângulo de 1.000, assim, colocar 3 zeros em cada lado, não tem problema nenhum. E aí o triângulo ia ficar 3.000, 4.000 e 5.000. Continua valendo nosso triângulo pitagórico. Já ficou bem mais próximo do que a gente precisa. E aí agora a gente vai usar a tabuada. Ó, 8 vezes 3 dá 24. 8 vezes 4 dá 32. Então, quanto que vai ser a hipotenusa, que é o que a gente quer descobrir? Só fazer 8 vezes 5, vai dar 40, só que era tudo 1.000, então 40.000. Maravilha, descobrimos o valor da quantidade de movimento inicial total. 40.000 quilogramas vezes metro por segundo. Certo, essa parte está resolvida então, posso sumir com tudo isso daqui. Voltou o negócio ali, mas tudo bem, eu não vou usar mais ele. Vamos então para a segunda parte, que é pensar que essa quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Aí eu desenhei ela ali, ficou por cima da outra, mas tudo bem, vocês conseguiram entender. Então, ela é igual, em módulo, direção, sentido, tudo igual. A inicial e a final são idênticas. Mas, qual é o ponto importante aqui? No final, os dois estão se movendo juntinhos ali. Então, os dois carros que antes estavam indo cada um para uma direção, agora estão indo tanto na mesma direção quanto no mesmo sentido. Porque ele falou 2 vezes no enunciado que eles vão se mover juntos depois da colisão. Então, o que a gente pode pensar? Esses 40.000 quilogramas vezes metro por segundo vão ser igual à quantidade de movimento final do 1 mais a quantidade de movimento final do 2, e a gente não precisa mais agora se preocupar com o fato de eles serem vetores, porque está todo mundo na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a soma de coisas que estão na mesma direção e no mesmo sentido é só somar normal, igual a gente faria, tipo, 2 mais 2 é igual a 4, normal. Então, a quantidade de movimento final vai ter esse valor de 40.000, a quantidade de movimento final do 1 especificamente vai ser a massa dele vezes a velocidade que a gente quer saber, e a do 2 vai ser a massa do outro vezes a velocidade que a gente quer saber. Então, 40.000 vai ser M1V mais M2V. Aí, M1 e M2 é a massa da caminhonete do carro, aí a gente tinha usado 1 como sendo da caminhonete, e o 2 como sendo do carro, mas eu acho que eu inverti na hora de substituir aqui, mas tudo bem, não tem problema nenhum, porque não vai fazer diferença, dado que a velocidade dos dois é a mesma. E é uma soma, né? Então, tanto faz a ordem.
Então, vai ficar 40.000 igual 1.600V mais 2.400V. Então, a gente tem que somar agora os dois Vs, juntar o V com o V, né? Para daí passar pro outro lado, dividindo o 40.000. Então, a gente tem que fazer 1.600 mais 2.400. Aí a gente pode fazer de cabeça, né? Porque a gente é esperto aqui nas continhas de cabeça. Vamos lá. A gente quer fazer 1.600 mais 2.400. Como é que a gente vai fazer? 1.000 mais 2.000 dá 3.000. 400 mais 600 dá 1.000, porque 6 mais 4 é 10, então vai dar 1.000. A gente achou 3.000, com mais 1.000 vai dar 4.000. E aí, vezes V, 4.000V. E do outro lado ficou 40.000 mesmo, tá tudo bem. Então, 40.000 é igual a 4.000V. Aí a gente pode cortar 3 zerinhos de cada lado, vai ficar 40 igual a 4V. E 4 vezes quanto que dá 40? 10, né? Nem precisa passar dividindo, dá pra fazer de cabeça assim. Então, V igual a 10 metros por segundo. Essa é a nossa resposta. É a velocidade final com que eles se moveram juntos, que é exatamente o que diz a letra E. Se você tivesse teimoso ali e escolhido fazer em quilômetros por hora, você ia chegar na resposta 36. E aí, a hora que você dividisse por 3,6 também ia dar 10. Que daí estaria passando de quilômetro por hora para metro por segundo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo a gente volta com a resolução do próximo exercício, que é o 30, né, desse vestibular. E é isso. Me contem nos comentários se vocês gostaram, deixem o joinha. E a gente se vê logo, logo com o próximo. Tchau, tchau e se cuidem!